Zona Oeste, São Paulo, capital, Brasil. Jardim João 23, governo promete, não fez. Cantor de rap, vou muito bem, obrigado. Não estou morto, estou em casa solto. Aguenta, violência violenta, impresso aluno. A pele escura apresenta mais furos. No prisioneiro, renuncia à justiça. Esse é o seu direito, pagar pra ter filho morrendo de medo. O poder da planeta é violento erro. Tirar criança delas, do povo brasileiro. Por meio desta, uma homenagem só. Tristes tragédias, o meu sentimento maior. Familiares do respeito, é vida e saudade. Avião batida e muita gente corrompida. O pão que não saiu pra fabricar de Frankenstein. Nas cadeias do Brasil, aquele adulto foi neném. Hoje é PCC, CV, família do norte. Deus é indiferente no holofote. O milagre estava lá. O milagre estava na rebelião, no avião que não pôde pousar. O milagre estava lá. O milagre estava na rebelião, no avião que não pôde pousar. Chapecó futebol, Deus é maior, aproveita o sol. Pelo sangue das cadeias, Congresso culpado. Bandido bom, bandido morto, fala Bolsonaro. E quem feriu vai pagar um preço especial. Só conhecemos um livro e conhecemos mal. Favela toda mal tem, amanhã tem luta. Capaz é o que mais tem, o governo não educa. A polícia vem e mata, ou morre nas disputas. Brasil quer pena de morte, nem tem moral. Boa de noite. Centro, Sudeste, Sul. Quantos Cafu falece? E o que plantamos esperança? Boa noite. Envios pra matança. Essa letra é pra falar do que não evitamos. Essa letra é pra falar que todos somos manos. O milagre estava lá. O milagre estava na rebelião, no avião que não pôde pousar. O milagre estava lá. Boa noite. Sejam todas as pessoas muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre a vida no cárcere e fora dele, com o convidado especial Maurício Monteiro, que eu vou convidar para entrar aqui nessa conversa com a gente. É um tema super importante para nós debatermos e é fundamental esse tema para a área da psicologia, que é uma ciência comprometida com o contexto social, com as nossas relações, com a saúde mental, com o bem-estar de cada indivíduo e da coletividade também. Então é um tema muito importante que diz respeito a todos nós, não exclusivamente só a população carcerária, mas todos nós que vivemos nessa sociedade, né? E a psicologia, os seus princípios fundamentais são pautados no respeito, na dignidade, na igualdade, na integridade do ser humano, que é de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E a finalidade é para contribuir para eliminar quaisquer forma de negligência, violência, crueldade, opressão. Então, super oportuno na nossa conversa de hoje à noite para entrar ao vivo conosco nessa live. Maurício, boa noite. Boa noite a todas as pessoas nesse coletivo aqui. E tá estranho agora, porque entrou de repente. Eu falei, nossa, entrei. Então vocês me falam assim, porque aqui tá muito frio. Tá muito frio hoje, né? Mas o nosso papo vai ser quente, vai esquentar todo mundo aí. Vamos esquentar. Então, Maurício, eu estava falando da importância do tema de nós falarmos hoje, sobre a vida no cárcere. Não é uma forma de especulação das histórias alheias, como Sim. existem aí nos jornais sensacionalistas, mas é uma forma de nós refletirmos
sobre a sociedade que nós vivemos, como nós estamos vivendo, quais são os lugares ocupados por cada pessoa, né? Então, eu falei do objetivo da psicologia, que está no lado da dignidade humana, no lado da vida, e dizendo não à opressão, à violência, aos maus tratos, de qualquer ordem que seja, física, psíquica, moral, né? Então, é muito importante o tema que nós vamos falar hoje, né? Então, a gente precisa refletir sobre os nossos problemas que foram construídos historicamente na nossa sociedade que a gente vive hoje, né? Então, diz respeito à nossa cultura, como nós fomos, né, construídos, e a história de vida também de cada um de nós, né? Aonde nós estamos nesse tabuleiro aí social, qual que é o lugar de cada um de nós, né? E nessa história, na trajetória nossa de vida, nós construímos abismos sociais, né, entre os grupos. Então, muita diferença entre eu e o outro, entre os grupos, entre as coletividades. E essas diferenças, essas discriminações, esses preconceitos foram construindo fontes de opressão, de machismo, misoginia, transfobia, racismo, trabalhos escravos, tantas formas aí de perversidade, crueldade que a gente tem no nosso mundo, né, contemporâneo. E a gente vive um estado de crise, né? Só para a gente pensar, a gente tem mais de 150 mil de pessoas na rua, né? Então, em situação de rua, né? Então, temos moradias precárias, uma miséria, uma pobreza, exclusão dos indígenas, essa briga que a gente ainda tem até hoje, né? E de racismo e de tantas outras coisas, né? Com o diferente, com o imigrante, com todas as coisas, e tudo isso vai entrar na nossa pauta aí da nosso diálogo, que é a nossa desigualdade social, né, Maurício? Que aí vai entrar também essa vertente aí da sua história também, que você vai compartilhar conosco hoje, né? Então, o mais importante que a gente quer chamar a atenção são para as pessoas que estão vendadas, né, para a realidade, que não querem enxergar. E hoje a gente é uma forma da gente trazer, te dar a voz aqui no meu canal, você seja sempre super bem-vindo, para a gente poder colocar essas questões, né, e na pauta aí, né? Porque as prisões, o cárcere, a penitenciária são lugares travestidos de oportunidade, né? Com esse mito que as pessoas vão para lá para se regenerar. E aí a gente tem essa história, né, da ressocialização. Mas se a gente precisa da ressocialização, isso significa que essa população não pertence, que ela não fazia parte da sociedade, que ela foi marginalizada, ela foi excluída. Então a gente tem que atacar o problema na base, antes das pessoas chegarem no cárcere. Maurício, eu vou te apresentar aqui para as pessoas que estão aqui e vou dar a voz para você. E aí a gente vai interagindo ao longo da sua história, tá bom? De vida. Então, Maurício Monteiro, ele é diretor fundador do IREC. E ele está falando aí na sede do IREC, que é o Instituto Resgata Cidadão. Ele estudou várias coisas, tem um monte de diplomas aí, que depois também ele vai falar da trajetória dele. Ele é instrutor de boxe, também é técnico de meio ambiente, né? Então é gestor ambiental e também gestor de projetos sociais. E o Maurício, aí no bacharelado, cursando educação física, também para conseguir ter uma maior atuação aí no esporte, né, Maurício? Seja bem-vindo, por favor, conte para nós a sua trajetória de vida, a sua história no cárcere, a sua história também, né, porque você é sobrevivente do massacre que teve no Pavilhão 9, no Carandiru, né? Então você vai contar para a gente se foram só aquilo que a mídia nos trouxe, né? Aqueles 111 óbitos, né? Se só foram isso, como que foi tudo isso? Bem-vindo, Maurício.
Opa, novamente, boa noite a todas as pessoas que aqui estão. E eu vou começar falando sobre mim. Não, primeira coisa, eu quero agradecer ao Léo, que é o que deixou nós tocar essa música dele, esse rap aí, o Milagre Estava Lá. Essa música, nossa, se prestar atenção na letra dela, ela é muito significante, né? Que ele quer dizer que o milagre estava lá dentro de uma rebelião, tanto para quem sobreviveu, ou naquele acidente para quem sobreviveu, então é uma música muito interessante, né? E é assim, eu sou um sobrevivente da casa de detenção, igual a Cris falou. Eu fiquei preso durante 16 anos. Passei naquele massacre, né, na casa de detenção, que a mídia, né, muitas vezes noticiou como que se morreu 1, 2, 3, 111, certo? Mas a realidade não foi essa. Aquele massacre, assim, muitas pessoas, né, na sociedade, na mídia, elas falavam que devia de ter acontecido mesmo, que devia ter acontecido mais e tal, que lá só tinha bandido, que lá as pessoas que lá estavam deveriam de ser mortos. Bom, eu estava lá e eu vi muitos companheiros serem mortos simplesmente pelos 111 que a mídia propagou, 70% deles nem condenados eles estavam. Então, quer dizer, não eram culpados. Se eles não eram condenados, eles não eram culpados. E se alguém falar assim, mas ele estava lá, vamos lembrar de Jesus Cristo então, né? Então, tá, certo? Não eram culpados, eles não tinham sido condenados pela justiça. Então, 70% é um número muito alto, é muita gente. Isso pensando simplesmente no número que a mídia deu, né? Ali, o que aconteceu ali naquele momento ali, não precisaria de ter acontecido nada daquilo. Ali foi uma confusão entre dois presos. Não vou citar nome para, né, a gente não considerar, que eu sei que tem pessoas que conhecem e outras que estão aqui e sabem quem são, para a gente não citar nome. Mas dois presos, eles tiveram confusão, eles nem estavam no momento que o choque, que a rota entrou, eles nem estavam. Eles tiveram aquela confusão no andar, os funcionários vieram, tiraram eles, um foi para o pavilhão 4, que estava machucado, e o outro foi para o setor 6, que na época era o castigo. Aí o que aconteceu? Outros presos queriam saber o que estava acontecendo. Mas os funcionários do plantão na época, quer dizer, eles, devido a algumas intrigas que eles tinham com o preso antes, eles queriam trancar. Aí vocês imaginam, a população de 2.700 presos, isso aconteceu num horário de 9 horas da manhã, mais ou menos. Nós, os presos, eles eram soltos às 8 horas da manhã e seriam trancados só às 4 horas da tarde novamente. Aí veio 11 funcionários querendo trancar 2.700 presos, sendo que a maioria nem sabia o que estava acontecendo, por conta que não era rebelião, não era motim, não estava acontecendo nada, não tinha nenhuma reivindicação a ser pautada para ter isso, então os presos não sabiam nem por que estava sendo trancado, ninguém queria ir para a tranca. Todo mundo queria saber o que estava acontecendo e permanecer solto, sendo que não estava tendo confusão. Mas o funcionário, ele teimou em querer trancar. Foi onde que saiu a confusão. Aí um preso mais exaltado já deu um empurrão nele, o outro já deu um chute. Todos os funcionários saíram correndo de dentro do pavilhão. Para quem não conhece a casa de detenção, ela é dividida em vários pavilhões. E os pavilhões, cada pavilhão é uma cadeia em si por conta das muralhas que separam um dos outros, né? Esses funcionários saíram correndo, não ficou nenhum funcionário de refém. Correram, fecharam o portão, ficou só preso lá dentro. Aí os presos, entre si, passaram um salve que era para ninguém ter confusão com ninguém para resolver problema com ninguém. O negócio ali era simplesmente para conversar, para ver o que estava acontecendo, ficar na frente da sua cela, aguardando os funcionários voltar para trancar. Só que os funcionários saíram gritando, manda o choque entrar, manda o choque entrar, manda o choque entrar. Choque é a polícia de choque que entra para abafar rebeliões, motins dentro do presídio. Só que ninguém acreditou no que ia acontecer, né? Inclusive, aí ficou aquelas ideias, o preso conversou entre presos, todo mundo voltou para a cela. Nos andares, na ponta da galeria, tem as janelas, que se chama ventana. Dessa janela, você olha para fora, tem o pavilhão 8, que é um pavilhão que é lateral a esse pavilhão. Então dá para você ver uma entrada. E o que aconteceu? Na hora que estava todo mundo olhando ali, né? Porque todo mundo estava na janela, né? Começou a entrar os policiais da rota por ali. Aí os presos já olhou e falaram, mas os policiais da rota, conforme eles entraram pelo pavilhão 8, eles queriam entrar no pavilhão 8. O chefe do plantão do pavilhão 8 parou no portão e falou, não, aqui ninguém vai entrar, não está acontecendo nada aqui. Aí eles queriam entrar, o
o chefe do plantão discutiu com os policiais da rota e os policiais não entraram. Aí abriram o portão que dava para o pavilhão 9 e eles começaram a entrar pelo pavilhão 9. Quer dizer, não era nem o choque. Começou tudo, né? Aí foi começou tudo, não era nem um choque, era o batalhão da rota, que, né, meu, todo mundo sabe da truculência que tem e das mortes em cima de bandido, em cima do ladrão, em cima do bandido, como que eles são. Mas o que acontece nessa situação? Nessa situação, as pessoas falam que os presos estavam armados. Os presos não estavam armados. Os presos tinham facas artesanais, certo? Que essas facas artesanais sempre teve em todos os pavilhões, mas quando os policiais começaram a entrar armados, os presos começaram a jogar as facas pela janela. Porque quem vai ficar com a faca sendo os caras estão entrando de metralhadora, escopeta, revólver, e entrando em número alto. Certo? Aí todo mundo começou a jogar fora, começou a escutar tiros. Naquela época não existia bala de borracha, estava todo mundo pensando que é festim. Mas eu mesmo, no momento, eu não achava que era festim. Eu morava no terceiro andar, eu morava no 317E, na época. Eu já não sei, mas alguma coisa me dava um pânico, que eu falava, mano, isso não é festim. Então, o pavilhão era 5 andares. Eles começaram pelo segundo andar. O segundo andar foi o pavilhão que mais morreu pessoas. Foram mais assassinadas, as pessoas foram no segundo andar. Eles começaram no segundo, dando tiro, matando todos que tinham, e enfiando dentro da cela. Quer dizer, quem entrava para dentro da cela, né? E muitas vezes eles punham a metralhadora no guichê. O guichê é uma abertura onde se passa alimentação na porta da cela. Eles punham a metralhadora ali dentro e rajava. Quem estava ali já era, estava morto. Em muitas celas foi feito isso. Aí eles foram subindo de andar em andar. No terceiro andar, eu estava no terceiro andar. Quando eles entraram pela galeria, eu estava na porta, parado na porta. O polícia ele deu um tiro, mais ou menos uns 50 metros de distância, mais ou menos assim. Do começo da galeria, ele deu um tiro de 12, pegou no preso que estava no fundo da galeria, ele pregou na parede. O cara pregou na parede e começou a descer assim aquela marca de sangue, e aí eu paralisei. Na hora eu não conseguia nem entrar e nem fazer nada, fiquei parado na porta ali. Aí ele deu um tiro na porta, a porta bateu na minha cara e eu consegui entrar para dentro correndo. Aí veio aquele monte de tiro. Dentro de uma cela, do tamanho de um quarto, não tem onde você se esconder. Certo? Não tem o que você fez, não tem onde. Então tem um lugar assim que, do lado do banheiro, que fecha o banheiro nosso, era Lençóis, que era o Come Quieto. Eu me escondi atrás do quieto, não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. Aí eu escondi atrás assim do quieto, os policiais vieram na nossa porta, veio, abriu o revólver assim, olhou para minha cara, engatilhou o revólver na minha cara, e o outro já veio do lado dele assim, pôs a metralhadora, né, os outros rapazes que moravam comigo, tudo ali. E né, nesse instante apareceu um tenente, que aquele ali, ele para nós ali do céu. Ele entrou no meio deles assim, falou: aqui não, aqui não, aqui não. Aí o cara desengatilhou o revólver 38 na minha cara, levantou a cara assim, deu risada e saiu dando tiro, tal. Aí ele entrou desesperado, falou assim: ó, eu quero que todo mundo aqui tire a roupa e desce. Ele tava transtornado, ele tem a mão na cabeça e andava para cá, falou: ó, espero que vocês consigam ir, estão morrendo muita gente, não olha para a cara dos policiais que vocês serão mortos, desce, abaixa a cabeça, a mão na cabeça. Quando nós descemos, já havia um corredor polonês. Corredor polonês é onde que os policiais se perfilam para você passar no meio deles com os cachorros do choque, os cachorros que pareciam um pônei, né? Aqueles cachorros gigantes mesmo. Então, esse caminho até o pátio, porque todos estavam sendo colocados no pátio interno, nosso lá dentro do pavilhão, sentado de cueca e com a mão na cabeça, que é a posição que eles fazem ficar. Mas até essa descida lá embaixo, quer dizer, eu estava no terceiro andar, eu presenciei muitas mortes, muitas pessoas sendo assassinadas pelos cachorros, os cachorros mordiam, aí a pessoa caía, os policiais vinham, porque ali já não eram mais os caras da rota. Os caras da rota estão indo e subindo os andares. E os caras do choque estão vindo na contenção, pegando os presos e fazendo os presos descer e se perfilaram lá no pátio embaixo. E nessa daí os caras caíam, eram mortos com baioneta, os caras do choque já não estavam matando a tiro, estavam matando a facada, né, que é aquelas facas que vem na ponta do fuzil deles, então estavam matando a baioneta, muitos caíram, o cachorro arrancando órgãos sexual na minha frente, arrancou o órgão do rapaz assim, que, nossa senhora, aquilo ali marcou, né, arrancou, o cara caiu gritando, aí os caras foram e matou. Na minha frente tinha um rapaz... História de horror, né, Maurício? Uma história de horror, uma carnificina...
Então, e ali muitas vezes eu gosto de expressar elas até com um pouco de detalhe, que é para as pessoas terem noção que o negócio não foi brincadeira, não. O negócio foi feio, certo? E assim, tinha um rapaz na minha frente, ele tinha acabado de voltar do castigo. Ele estava para ir embora. Ele falou assim: pô, graças a Deus eu voltou. Ele morreu na minha frente. Ele escorregou pela escada conforme ele caiu. Ele caiu de frente com o policial do choque. O policial enfiou uma faca aqui que saiu do outro lado dele. Quer dizer, então, quer dizer, a gente pensa, pô, todos esses assassinatos que foram assassinados, as pessoas pensam, ah, mas lá só tinha bandido, lá só tinha ladrão, pessoas que fizeram mal. Não. Lá haviam pessoas sob a tutela do Estado. O Estado, ele tinha obrigação de zelar pelas pessoas, recuperá-las, segundo eles, e trazê-las novamente aqui fora. Certo? Então, eu estou falando tudo isso para vocês verem o contexto que eu passei, certo? E isso foi simplesmente ali, falaram que morreram 111, mas não morreram 111, morreu mais. Pela contagem que nós fizemos lá, foi 248. O que vocês conseguiram contar, né, Maurício? E aí a gente vê que a subnotificação em todas as histórias de horror, como a gente também tem essa pandemia, há muita subnotificação, não falam a verdade dos casos, né? Inclusive as pessoas questionam, falam assim, poxa, mas morreu tantas pessoas, a mídia não estava nem informando que foram 111, a mídia estava informando que foi 8, 10, 15, quer dizer, e assim, muitas pessoas, como elas foram mortas por faca, as pessoas falam, ah, mas aí foi guerra entre quadrilhas, não houve morte entre presos, não houve lá, eu estava lá e isso eu afirmo com toda certeza, não houve. Então essas pessoas foram assassinadas. Né, Maurício? Isso para dar simularam a cena. Fizeram uma cena. É porque a gente tem que ver que todo aquele contexto político que havia era política, era eleições que iam ter, a raiva dos funcionários por conta de um outro funcionário que havia sido agredido uns dias antes. Então, tudo isso colaborou com um funcionário que era o chefe do plantão totalmente despreparado, porque do mesmo jeito que não deixaram entrar no pavilhão 8, se ele quisesse, não tinha entrado no pavilhão 8, teria resolvido de outra maneira e não morrido ninguém, certo? Então, ele diretamente, ali, como ele estava ali com a chave na mão, ele foi um dos piores de todos. E nisso, essas pessoas, muitas vezes, elas julgam que deveriam de morrer, que deveria de acontecer e tal, né? Quer dizer, eu fiquei preso, depois disso daí, eu fiquei mais... Na época, eu estava 12 anos, eu estava 4 anos preso, fiquei mais 12 anos, porque eu fiquei num total de 16 anos preso, passei por várias penitenciárias do sistema, voltei para a casa de detenção de São Paulo também. Eu era um rapaz que dava muito trabalho no sistema penitenciário, arrumava bastante confusão, sim. Eu achava que eu não ia sair de lá de dentro, certo? E assim, do mesmo destino que eu tive, que eu estou tendo até hoje, você pega outros não tiveram essas oportunidades, foram assassinados. Tá, hoje eu estou aqui perante vocês, passei por tudo isso, poderia ter sido assassinado, mas não fui. Então hoje eu sou gestor ambiental, sou formando em educação física, eu sou um dos diretores e fundadores do Instituto Resgata Cidadão. Eu tenho o meu projeto social, que se localiza aqui na Zona Oeste de São Paulo, no Jardim João 23, no qual eu dou aula de educação física e boxe, né? Mais mesmo boxe para molecada de 9 a 13 anos. Então eu tenho meus aluninhos, no qual eu tiro eles da bagunça, para já que, né, eles tenham uma sorte melhor do que muitos amigos que eu tive, né? E assim, então, quer dizer, o quanto que muitos deles poderiam estar produzindo também. O quanto que morreram, se 70% nem condenado estava, e muitos aqui sabem como muitas pessoas são forjadas, certo? Elas são induzidas ao crime. Além do forjado, a gente tem a indução, certo? Porque números são dinheiro para o governo. Então, preso, números lá dentro, é dinheiro para o preso, é dinheiro para o governo. Certo? As pessoas falam que o governo gasta com o preso, o governo não gasta quase nada com o preso. Quem gasta com o preso é a própria família, certo? Porque essa grana que era para estar indo lá para dentro, ela não chega lá dentro, não. Quando você chega numa triagem de uma penitenciária, é para chegar para você a roupa, para você chegar os materiais os kits de higiene pessoal, é para chegar cobertores, nada disso chega. Quando chega, é o próprio preso que manda.
os próprios presos que estão lá dentro, pega, sabe que você chegou sem nada, manda colchão, manda os cobertores. Então, quer dizer, esse dinheiro, ele não chega na mão do preso, não. Não sei para onde está indo. Então, quer dizer, muita balela. Isso é importante que você está falando, né, Maurício? Porque as pessoas aqui fora, né, muitas pessoas da população liberta, né, se ocupam no discurso dela e ficam discutindo esse valor investido aí no sustento dos prisioneiros, né, com o objetivo de ressocializá-los, e esse é o problema que eu já falei anteriormente, né, se a gente tem que ressocializar, é porque a gente excluiu, né, deixou à parte, não considerou, a gente considerou os dejetos sociais, né, porque a gente tem que falar do encarceramento em massa, né, que a gente tem no sistema prisional brasileiro, ele tem cor, tem raça, né, sexo, porque a gente sabe que a maior população são jovens, né, negros, periféricos, pobres, que estão no sistema carcerário, né? E aí a gente tem do outro lado, por isso que é tão importante o diálogo com você, né? E o diálogo sobre o cárcere, sobre o sistema, também precisa envolver o diálogo e a gente precisa escutar vocês, né? Então, do lado de vocês que estão cumprindo a pena, né, na prisão, tem aquela oportunidade do trabalho que ele é controlado pelos interesses do capital, né? Então, é para produzir camiseta, bola, fazer... são aqueles tapetes de crochê, trabalhos manuais. Fazer gaiola, fazer pipa. Isso, mas o que a gente quer trazer aqui também fala assim, é uma mão de obra barata, né? É um trabalho escravizado também, e aí esse é o problema da sociedade, achando que o cárcere tanto faz, o que importa é ter as pessoas trancadas, lá não importam a condição delas, como elas estão, importante que elas fiquem longe mesmo a parte de nós. Então, é esse problema que a gente vai problematizar aqui. Porque lá dentro do cárcere, você pode contar para a gente, Maurício, replica também os problemas que a gente tem aqui fora. Entra lá dentro do cárcere, a gente tem as relações de poder lá, tem os problemas também de gênero, com os homossexuais, com os transexuais, tem os problemas também de abandono de familiares por toda essa situação, mas mais ainda nos presídios femininos, que as mulheres são abandonadas, companheiros dificilmente vão visitar essas mulheres. Então, eu queria que você falasse isso, né? Porque fala assim, os presos não usam essa oportunidade como se fosse uma caridade que a população está fazendo, a sociedade, para vocês, e vocês não querem estudar, vocês não querem trabalhar e não querem voltar para cá produzindo, né? Mas produzindo em que situação? Queria que você falasse disso, Maurício. Então, uma coisa que é bem falada também que você está falando, Cris, é assim, a pessoa fala ressocializar. Mas como que se uma pessoa ela já está inserida no crime, porque geralmente quem está indo para a cadeia é o periférico, que já está envolvido ali, o preto periférico, que já está envolvido no crime, então ele já está à mercê da ressocialização. Então vai ressocializar quem? Como que vai ressocializar o preso, o egresso, o saído do sistema? Ressocializar como isso? Então, quer dizer, é bem o que você falou. Primeiro tem que ser feito um trabalho de base lá, para que a pessoa ela esteja socializada, para que se ela saia da socialização, para que ela seja ressocializada. Porque quem não estava não tava nem na socialização, como ele vai ser ressocializado? Às vezes eu me pego nisso daí, minha cabeça quebra e eu não consigo entender qual que é a ressocialização que as pessoas tanto falam, né? Então é assim, dentro de um presídio, a visita, certo, masculina, hoje ela é mais dificultosa, mas um tempo atrás era bem mais suave. Entrava bastante visitas, né? Ao contrário do que todos pensam, o presídio masculino, né, o que mais tinha era mulheres, geralmente, né, mães, irmãs,
mas um tempo atrás entrava amigas, entrava primas, então, né, era aquela fartura, né? Eu tinha preso que tinha 3, 4 namoradas lá dentro. Hoje em dia não existe isso mais. Hoje em dia, dentro do presídio, é só a esposa e tem que ser casado e parente de primeiro grau. Certo? As meninas já não têm a mesma sorte que o homem lá dentro. Quer dizer, sorte, entre aspas, porque é um direito do preso isso. Certo? Agora, se é para uns muito, para outros, ao contrário, é ninguém. Tem aqueles que nem tem visita, que a visita não vai. E a gente não é... São os excluídos dos excluídos, né, Maurício? Excluído. Agora, se as pessoas pegarem também e ficarem pensando, mas o que ele fez? Será que mereceu? Não sei o quê. Bom, o meu papel não é ser juiz. Então, eu não posso estar julgando essas pessoas, certo? Acho que cada um tem o seu papel. Se a gente for julgar todo mundo, então quem julga é julgado também. Aí já, né, vê que a pedra que vai é a pedra que vai voltar. Então, acho que a gente não pode julgar. Simplesmente a gente temos que ver qual que é os direitos que essas pessoas têm e o que precisam para essas pessoas voltarem, certo? Para o outro lado do mundo que elas foram jogadas. Muitas foram jogadas. Muitas não estão lá porque elas querem, não. Elas foram jogadas de verdade e estão sendo forçadas a ficar lá para serem números, para serem dinheiros na mão de alguém, na mão do poder, do governo e de outros que estão ali, né, do lado desse governo, né? Então essas pessoas, elas não têm as mesmas sorte. Elas estão lá dentro e lá dentro é dificultoso. Lá dentro, a visita do preso, ela é humilhada. Ela é humilhada. Ela na entrada, ela é humilhada. Não é simplesmente uma blitz, sabe? Não é simplesmente uma blitz que a pessoa toma, não. Ela é humilhada. Ela é humilhada para que ela não volte para ver o preso. Só que, né, como muitas são guerreiras de verdade, eu sei que tem muita gente, e mãe é mãe, mãe é mãe, porque a maioria são mães, e as mães, meu abraço para todas as mães que vão ver ou estão vendo aí, porque, nossa senhora, é um valor total. E a mãe não larga o filho, não. Ela não larga, ela segue por mais humilhação que ela tem. E isso revolta o preso lá dentro. Então, quando chega aquele trabalho lá para você fazer pipa, você pensa, pô, mamãe, eu vou fazer pipa aqui, eu vou fazer pipa na rua para vender. Então, não tem um trabalho, você tá ligado, que você seja profissionalizante para você. Leitura, você tem leitura. Eu abri uma biblioteca dentro do presídio, então eu tive uma sorte perto de alguns até mais avançada, até por conta do tanto de cadeia que eu estava tirando, que é que nem a Cris falou, lá dentro tem hierarquia, lá dentro tem os crimes, quem cometeu tal crime é tratado de um jeito, quem cometeu tal crime é de outro, se negado, os gêneros são tratados também diferentemente, hoje menos do que antigamente era pior, hoje menos, certo? Hoje menos por quê? Porque o que acontece? Se o governo, certo, está em falta, a união entre os presos vão acontecendo. E isso vai acontecer nessa união, vai acontecer no quê? A organização do crime. Facções, né? A falta do Estado, a organização. Onde o poder público não alcança, a facção faz o lugar, né? Lamentável, né? Mas é assim, porque é o que sobra, para eles. Mesmo tudo tendo um preço, porque tudo tem um preço, né? Não é também que a pessoa vai entrar lá para o crime organizado e falar, opa, eu sopro. Não, tem um preço dele, certo? Que ele vai ter que arcar com isso, né? Mas a falta do Estado, certo? Hoje, se não existe morte dentro de um presídio, porque os números são claros que não existe mortes violentas, né? É porque o crime organizado não quer, não é porque o Estado não quer. Não é porque o Estado não quer, é o crime organizado que não quer. Certo? Porque aqueles ali são componentes do crime organizado, então o que dá para conversar é conversado e já era. O que não tem conversa mesmo gravemente, lamentável. Mas não é que o Estado está fazendo, porque o Estado não, pelo contrário, o Estado está se omitindo. O Estado está se omitindo, né? E isso vai ter uma repercussão muito grande futuramente e vai crescendo, porque, né, é uma bomba, né? É uma bomba que está na mão deles, né? É uma bomba. Então, isso dificulta para que a pessoa saia lá de dentro com bons pensamentos, com vontade de se ressocializar. Porque se ela entrou revoltada pelo sistema aqui fora, ainda é uma máquina que faz ainda ela ficar ainda pior, né? É uma máquina que a prisão
é um lugar mesmo travestido de oportunidade e que causa muito sofrimento e adoecimento, e a gente tem que lembrar que o sistema prisional não é feito também só da população carcerária. Tem os funcionários, né? Então tem os psicólogos, os assistentes sociais, os professores, os ASPs, né? E é uma fonte de conhecimento para todo mundo que está nos presídios, nas penitenciárias, e é extensivo também para os familiares dos funcionários e da população carcerária, né? É um sofrimento sem tamanho para todos os lados, né, Maurício? Porque o pior de tudo é você ter que pagar uma pena lá dentro e você ter que pagar a pena aqui fora. Porque aqui existe todo aquele estigma do egresso do sistema prisional legal, do ex-presidiário, que as pessoas, hoje é um rótulo que nem o doutor Alexandre aí, do Ju Soberano, aí, meu amigo, deve estar presente aí, certo? Rádio Boa Nova também, gente boa. Ele disse, ele é professor da Zumbi dos Palmares de Penal, e ele pontua isso. E é verdade, nós somos rotulados. Quer dizer, nós já temos que sair aqui fora, começar uma corrida 1000 vezes atrás e ainda tentar chegar em algum lugar. Porque o sistema quer que nós voltem lá para dentro. Que volte lá para dentro da prisão, que seja um número novamente. Só que a sociedade, ela tem que entender o seguinte, nem todo mundo vem para voltar. Eu não vim para voltar para lá, eu vim para ficar, certo? Eu vim para ficar aqui fora. Então, é assim, eu não vim, sabe, me perdoe e me desculpe. Não, eu paguei a minha pena. Eu paguei minha pena, fiquei preso durante 16 anos, humilhação total família, humilhação, eu paguei a minha pena. Se muitos acham, por conta do crime cometido, que foi muito, ou se foi pouco, para mim isso não importa, porque a justiça determinou. E se a gente gosta que a lei seja cumprida, a lei foi cumprida. E muitas vezes ela foi cumprida e recumprida ainda. Ela foi cumprida e, sabe, ainda, né, com aquela coisa, falar assim, vamos cumprir, vamos dar um pouquinho a mais. Igual muitas pessoas que a lei, ela não estão sendo cumprida e ninguém fala nada. Mas se for para aumentar as pessoas, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Lei é lei, meu. Vou falar um pouquinho da enquete que eu fiz aqui no Instagram, mas antes que você está falando da lei, né? A lei não define os limites da justiça, né? Porque Sim. Nem tudo que é legal é justo. E às vezes nem mesmo o que é justo é legal. E isso a gente pode ter o exemplo, por exemplo, da escravização, né? Era uma coisa legitimada socialmente, né? E não era uma coisa justa. E aí por aí a gente pode ir para várias coisas. Mas uma coisa que eu queria pontuar antes da gente começar, e já falar também da enquete, que eu vou falar dos estigmas e preconceitos, a gente tem que ver o que é o crime, né? Então, o crime, né, ele tem na sua origem que é a expressão de um conflito, né? Conflito de quem para quem. E isso daí tem as relações de poder na nossa sociedade, né? Tem uma série muito legal na Netflix que chama 100 Humans, que eles fazem vários testes psicológicos, de experimentos com as pessoas. E eles fizeram um experimento assim, com pessoas feias e pessoas bonitas, de todos os estereótipos. Então, pegou as pessoas mais lindas negras, mais lindas loiras, indígenas, mulheres, homens, colocaram num grupo, e para outra população que iria julgar, em outra sala, pessoas negras, loiras, todas mais consideradas mais feias na estética e da sociedade. E o que eles contaram? Contaram a mesma história para um grupo e para o outro. As pessoas que são mais bonitas, principalmente quando são cis, hétero, branca, as pessoas deram uma amenizada assim, no crime que eles cometeram. Mas quando as pessoas eram feias, mais assim, elas agravaram a pena daquela pessoa. Então, isso é uma coisa para falar muito sobre os estigmas que a gente tem, os estereótipos, os preconceitos, né? E o que é crime? Eu falo, então, tá bom.
Por exemplo, o filho do Eike Batista sai bêbado aí, dirigindo todo embriagado, mata um monte de pessoa, pagou a fiança, ficou tudo aí. Vai um pobre fazer isso, se for negro, então. Então, a justiça, a lei, o que é crime? O que a sociedade perdoa, o que não perdoa? O que a sociedade perdoa dos políticos corruptos e que desviam verbas que eram para retornar de benefícios sociais na saúde, na educação, e não julga com a mesma severidade que tem uma pessoa da periferia que às vezes rouba porque ela não tem o básico, ela passa fome, ela não tem moradia, né? Então, assim, a gente sabe que nos conflitos a gente tem a concretude dos problemas e da dramaticidade, né? Que independente da subjetividade da pessoa. Então, independente da minha vontade, por exemplo, se eu passo fome, meu filho está passando fome, eu posso chegar a roubar para saciar a minha fome e a fome do meu filho. Então, não é muito uma questão de escolha, como a gente tem nessas tramas sociais. É claro que a subjetividade é uma coisa também importante, mas a gente tem toda essa trama, né? Então, às vezes, você roubar para se alimentar, o objetivo é legítimo, de você conseguir se alimentar, mas o meio que é ilegítimo, por isso que é uma infração, por isso que é um crime, né? Que você está roubando de outra pessoa que também trabalhou para ter aquilo, né? Mas é um conflito social que a gente tem sem tamanho, né? E depende de quem é, né? Depende de quem é, exatamente. Porque tem um amigo meu, ele é professor, ele é formado da USP, ele é sociólogo, e eu estava conversando com ele estava explicando para mim que isso daí já vem do começo da história, que a lei, ela costumava a julgar as pessoas da corte de uma maneira e a plebe de outra. E isso perpetuou, e isso é o que acontece. Se a gente for pensar a corte, aí está aí os políticos, aí a sociedade, certo? E nós, a plebe, certo? Então, as mesmas leis, mas julgadas diferentemente, vistas com outros olhos. E isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Ele explicou isso aí para mim. Ele falou, ele falou assim, isso aí faz parte da nossa história. Eu falei, puta, eu nunca ia imaginar isso, mas... Então, muitas coisas a gente não sabe pelo conhecimento científico, pelo estudo, mas o empírico da gente viver e ver, a gente estamos vendo aí, né, o comandante da rota falar que lá se trata de um jeito, aqui se trata de outro. A gente viu o PM sendo xingado ali, e aqui não falaram nada com o PM pisando na cabeça em cima. Então, essas diferenças, certo, elas ficam claras. Onde que está a sociedade e aonde que está a plebe, por que um é tratado, e em todas as camadas, tanto assim como na justiça, como no julgamento, como na visão das pessoas, de muitas pessoas, elas encaram desse jeito, vê o negão, fala, ó, negão, olha aquele cara ali, nossa, deve ser bandido, olha, ele deve... E, não, branquinho ali, bonitinho, muitas vezes a gente vê totalmente ao contrário, né? E a gente vê quem está roubando aí o dinheiro. Aquele dinheiro... certo, por conta do que eu entrei no crime, que foi por uma revolta, que poderia ter tido um projeto social no qual o meu irmão poderia estar, ele já estava sendo desviado, esse dinheiro ele já estava sendo levado, então quer dizer, ser levado por quê? Pelos políticos. Então esse projeto social poderia ter ocupado o nosso tempo e nós entrar no crime, eles foram roubar. E eles foram culpados? Não são culpados, para eles foi um desvio de dinheiro, foi não sei o quê e tal, mas muitas pessoas morrem em cima desses desvios, em cima desse dinheiro que eles metem a mão, e a sociedade muitas vezes ela não culpa essas pessoas, ela vai culpar o cara que roubou o tênis, o cara que roubou o celular ali, ela quer ver esses na cadeia, quer ver pena de morte para essas pessoas, o negro, roubou o tênis, manda para cadeia, mas essas pessoas que vão lá e roubam os milhões, você não vê falar, certo? Você vê muitas vezes uma live aqui, com um amigo ali conversando, mas as pessoas que têm o poder não falam isso, elas não querem isso, parece que fica escondendo, que deixa para lá, porque ela pode achar que ela vai ser a próxima, então ela fala, vai que é eu que estou roubando lá, eu não quero, pena de morte, porque é eu que vou morrer. É isso que acontece. Ô, Maurício, que legal aqui, ó. Estão falando que você deve ser deputado federal e nossa live está chegando do outro lado do mundo, tem gente do Japão nos acompanhando. Dê um salve. Então, mas, Cris, para quem está falando que eu devo ser deputado, eu vou falar uma resposta que eu já falei já. Eu saí do crime, meu. Eu não quero vai voltar pro crime, né?
Pelo amor de Deus, eu saí do crime, eu vou querer voltar para o crime. Isso eu respondi já para pessoas que me falaram sobre isso, né? Então eu acho que hoje eu tenho muito para mostrar para as pessoas que nem falam para mim, você é um tapa na cara da sociedade. Eu não queria ser um tapa na cara da sociedade. Eu perdi meu filho com 18 anos. Meu filho tinha 18 anos. Quando eu saí, eu já saí tentando demonstrar para ele que, para mim, o crime não compensa. E não ia compensar para ele, certo? Exato. Infelizmente, ele morreu. Ele morreu num contexto criminal, ele não foi morto pela polícia nem nada, mas num contexto de crime ali, ex-presidiário, menor, arma, revólver, acabou sendo assassinado. Então, isso daí foi uma coisa que chocou muito eu, e é uma bandeira, então por isso que eu trabalho muito, gosto de trabalhar com os jovens, com os adolescentes, e mostrar para eles que a realidade é o seguinte, o crime não compensa. O professor Arlindo, nosso professor que deve estar por aí amado, ele já comprovou uma vez para mim que o crime compensa, mas para algumas pessoas compensa. Ele mostrou para mim, na lousa, numa palestra que eu fiz, ele falou, Mauricião, vem cá, eu concordo com você, mas aí ele mostrou, que até hoje eu não entendi, mas ele mostrou que para algumas pessoas o crime compensa. Mas para mim, para nós que é preto, para nós que é periférico, o crime não compensa de verdade. Ou é morte ou é cadeia. Não existe outro caminho. E a gente não está aqui fazendo apologia do crime, né? Então, essa live aqui não é para fazer isso, não é para usar sensacionalismo da história. Vou voltar de novo, porque a psicologia é comprometida com transformação social, com contexto, com a saúde mental, com bem-estar individual e coletivo. Então, essa é a finalidade da nossa live. E aí, eu fiz o projeto, né, na penitenciária José Parada Neto de Guarulhos, que você esteve, mas só que como eu fiz em 2017 o projeto, né, 2018 também, a população carcerária de hoje é diferente, porque lá é designado hoje só para as pessoas que cometeram crimes sexuais, né, que não era... Então, hoje também tem essas diferenciações das penitenciárias, né, esses nichos, até pelos próprios conflitos entre os presos, né, também toda essa hierarquia que tem, né, e lá nós estudamos sobre o preconceito, estigma e preconceito. Inicialmente o nosso projeto era para fazer esse projeto só com os ASPs, com os agentes de segurança, né, penitenciária, porque é um público esquecido, porque muitas pessoas que fazem estudos também só querem saber da população carcerária, né? E deixam de estudar também, de ver as condições de adoecimento dos funcionários de todos que estão no sistema. Mas quando a gente estava fazendo o projeto, a gente resolveu estender o projeto e agregar também a população carcerária. E uma coisa novidade que eu quero trazer, que foi novidade para mim, todas as pessoas que eu entrevistei, a maioria que eu entrevistei tinha curso completo universitário, tinham pessoas que tinham mais de 2 formações universitárias, tinham pessoas que tinham MBA em segurança pública. Então, o perfil também das pessoas presas, principalmente por crimes sexuais, são pessoas com nível intelectual elevado. Então, eu só entrevistei um analfabeto de todas as pessoas que a gente fez a pesquisa. Diferenciado, isso mesmo, bem diferenciado. Viu? Isso. Então, eu vou falar um pouquinho da estatística que eu fiz aqui no Instagram para você comentar, Maurício. E aí também a gente já está chegando, direcionando para o fim da live, para as nossas considerações finais. Então, eu perguntei se as pessoas achavam que se tinha justiça social no Brasil. 100% das pessoas responderam que não. Eu perguntei se as pessoas achavam que os crimes, né, deveriam ter penas mais severas, mais duras, todos os tipos de crime. Muitas pessoas responderam que não, né, mas algumas que sim. Mas como eu não tipifiquei se era tráfico de drogas, sexual, não dá para saber muito bem, né? Perguntei se as pessoas achavam que as leis precisavam ser reformuladas. A maioria concordou que sim, mas a gente não sabe se a maioria quer que reformula para deixar mais tempo preso ou quer para fazer outras políticas públicas melhores socialmente, né?
Perguntei sobre a descriminalização das drogas, que isso também tem uma diferença, né? Quando um pobre negro é pego com uma quantidade pequena para uso, às vezes ele é preso, né? E às vezes você tem nas festas ricas da classe média um monte de droga e ninguém é preso. Então, também os preços e medidas são diferentes. As pessoas... porque também aqui minha rede tem muita gente agora também do seu canal que respondeu a pesquisa, né? Também tem muitos psicólogos, advogados que são a favor dessas vertentes mais... olhando mesmo, pautadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, das desigualdades sociais, né? Então, talvez por isso que aqui também deu um perfil, uma resposta um pouco maior das pessoas que queriam a descriminalização das drogas, mas a gente sabe que isso não é verdade na nossa sociedade, né? É um debate longo. Outra coisa para você comentar, que tem muita coisa para comentar, mas eu vou deixar você falar um pouco mais. Eu perguntei se as pessoas contratariam pessoas que cumpriram pena privativa de liberdade se estivessem presa, a maioria respondeu que sim. Aí eu perguntei se ela contrataria se fosse para trabalhar na casa dela. Aí já as pessoas fizeram uma diferenciação. Aí já não, né? Dentro da minha casa, tipo assim, aí a gente vê essa diferenciação, né? O que está fora, externo, tudo bem. Mas dentro da minha intimidade, do meu lar, já tem um monte de ressalva, né? E também perguntei se elas casariam com uma pessoa egressa do sistema, a maioria disse que não. Então, eu queria que você faça suas considerações e fale aí um pouco mais, Maurício. Eu acho assim, muitas suas perguntas, acho que elas relevantes, mas acho que ao mesmo tempo deveria de perguntar também para a pessoa o que ela está fazendo a respeito em cima da resposta, né? Se ela acha que, por exemplo, e tal, socializa, não socializa, tá bom, mas o que... Porque eu acho que a sociedade ela tem um papel muito importante em cima de tudo isso. A gente não pode se omitir, fala assim, eu não posso fazer nada, todo mundo pode fazer alguma coisa. E é assim que vai resolver todos os problemas que nós temos, cada um fazendo um pouquinho. Se você achar que o problema é do outro, o problema é do Estado, você está sendo omisso, você vai pagar um preço por isso e não deveria nem ter direito à opinião, porque não está fazendo. Então todo mundo, em cima de qualquer coisa que tem essa, quando a pessoa fala que ela não casaria com um egresso, semivisional, tá legal. Eu vou fingir que eu acredito, porque se for o deputado que saiu lá do presídio, lá, cheio da verba, ele pode ter 80 anos, o nego vai abraçar. Porque eu tô vendo o negão saindo tudo lá de dentro e um monte de menininha tudo no pé, então, bom, né? Não sei quem foi que me respondeu. Agora, essa simplesmente acontece em consideração no papo reto. Agora, eu queria agradecer o canal Tantos de Detenção, que os rapazes estão lutando e colhendo assinatura para que seja cumprida a Lei de Execução Penal 7.210 de 84, que fala sobre a ressocialização do preso. Então é muito importante essas assinaturas que eles estão colhendo, eu estou com eles na fita. E agradecer também ao programa Justo Soberano, no qual dia 12 eu vou estar lá junto com a minha professora da faculdade, professora Elisângela, vamos estar lá, hein? A Rádio Boa Música FM, certo? E nós vamos estar lá no dia 12. Eu quero falar, recitar Deixa eu só uma poesia. Falar uma coisa antes, porque no sábado agora, com também o Tantos Dias de Detenção, Vanderlei Fischer, que está aí assistindo a gente, eu também vou fazer uma live com ele, com o professor Dr. Arlindo Lourenço, no sábado, às 16 horas, lá no canal do YouTube. Então, também a gente vai fazer esse diálogo, ampliar, né? E a gente, da área da psicologia, a gente fala sobre, e do direito criminal também, a gente fala sobre reintegração social, né? Mas são várias nomenclaturas, que a nomenclatura tem peso, sim, nisso, né? Mas a gente tem que tentar mudar, a gente tem que estar na pauta da transformação por educação, por trabalho, moradia, saneamento, condições dignas de vida para todo mundo, para não precisar ir para o crime. Que influenciar no final. E eu falo assim para vocês, vamos dar uma olhada nesse canal Tantos Dias de Detenção, que é um canalzinho também da hora, e assistir esse programa aí, Ju Soberano, aí, que fala muito sobre esses assuntos que é pertinente, e eles têm muito a ver para a sociedade, sim. Eu vou falar, ainda vai acho que sobrar um tempinho, mas deixa eu falar o nome dessa. Eu não sou escritor nem nada, essa daqui eu fiz sobre pressão.
Fui pra praia, dei uns gole, aí me fizeram pôr minha palavra que eu tinha que fazer uma, eu acabei fazendo, né? Depois que eu vim pra cá, demorou, mas vamos. Vida criminosa. Vida criminosa pecaminosa. Do erro ao meio acerto. 16 anos perdidos, casa de detenção, massacre. Penitenciária do Estado, rebeliões. Outras unidades, confusões, tormento, desalento, morte. Vai e vem de sistema, agonia, rotina, fim do poço. Fuga, crime pesado, poder, dinheiro e ilusão. Novamente prisão, e tudo que conhecia volta à rotina. Mais anos de agonia, oportunidade, fuga, visão de vida, nova gatinha, inspira-me mudanças. Novamente prisão, mas dessa vez pé no chão, sem ilusão, estudo, leitura, trabalho, objetivo, fé, liberdade, dificuldade, preconceito, desrespeito, muito pouco aceito, egresso. Família, fragmentação, reconstrução, tristezas, alegrias, derrotas e muitas vitórias. Hoje, faculdade, debate, igualdade, festa na quebrada. Cadê aquela rapaziada? Crime, droga, violência e morte. Olho e vejo somente herdeiros e me pergunto, cadê o meu? É isso. Parabéns, É isso. Maurício. Você é uma era um resumo. uma pessoa grandiosa, sabe? Muito feliz de ter conhecido você nessa trajetória aí. O professor Arlindo nos uniu, né? E a gente Nosso mentor. e a gente tem que dialogar com a população, a gente tem que se unir, a gente tem que fazer redes de apoio. Infelizmente, o sistema público não chega, mas a gente tem que se organizar em movimentos e cobrar políticas públicas. Então, esse é o nosso objetivo aqui. A gente tem que cobrar políticas públicas melhores. Não é viver... Não estou fazendo nada, vamos cobrar. Domínio, né? Então, a gente tem que sair cada vez mais... As pessoas estão nas bolhas delas, os condomínios, nos muros, que a gente tem essa lógica do inimigo, que o outro é o inimigo. Não, você tem que lutar para melhores condições, porque na sociedade, quando um perde, todos nós perdemos. É um efeito em cadeia, né? E cadeia em todo sentido, cadeia tipo de proporção que tem diversas consequências e cadeia que vai por cárcere e que vai para essa condição e que a gente fica nessa bola de neve e nunca sai disso, né? Ok, sabe o que eu faço? Quiser assim, você vê, eu tenho o meu projeto social, eu nem gosto de ficar pedindo nada para o meu projeto. Falar assim, porque sempre que precisam, nós não tem governo, nós não tem ninguém. Só que eu acho que a pessoa que quer fazer alguma coisa, ela vai do lado da casa dela, vê se tem um projeto social ali, o que está sendo feito pelas crianças, o que está sendo feito pelos moradores de rua, o que está sendo feito pelo egresso, o que está sendo feito pelas mortes que está tendo na rua, o que está sendo feito dentro dos presídios. A pessoa ela tem que se importar, porque se ela não se importar, isso vai reverter para ela. Um cara, quando ele sai da prisão e a porta não abre para ele, ele vai chutar a porta e entra. E se for a porta da sua casa? Então não é melhor já prevenir isso? Exatamente, Maurício. Super agradecida. Eu vou encerrar para salvar aí a nossa conversa, colocar no YouTube, colocar no Facebook, em outros lugares. Obrigada demais. Obrigada para todo mundo que participou. Um abraço para todo mundo. Tamo junto, Maurício. Tamo junto, Cris. Obrigada. Tchau para todos. Tchau. Abração para todos. Tchau, um abraço. Gente, muito obrigada. Boa noite a todos. Uma boa semana para vocês. Até a próxima.